A paz do Senhor, irmãos. Você também que ainda não segue ao Senhor Jesus. A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora que eu estou à tardinha, à noite já, praticamente às 17 horas e 53 minutos. Então eu digo boa tarde ainda, né? Mas você que vai assistir não sei que hora, à noite ou à tarde, de madrugada, paz do Senhor, amém? Porque nós vamos ver hoje aqui sobre o Templo de Jerusalém, desde o primeiro até o último que será levantado, tá? Então vamos lá. A história do Templo de Jerusalém, ela é contada, mas não no modo... Muitas pessoas não contam no modo sistemático. Não sabem, não conhecem a história no modo sistemático da palavra de Deus. Como foi que começou, de onde veio a promessa, tá? Então vamos lá. O Monte de Jerusalém, chamado Moriá, é lá onde foi construído o Templo de Jerusalém. E nesta tarde, entrando pela noite, nós vamos ver, desde o início, com o que foi feito em cima desse monte, desde a primeira coisa que foi feita. Qual foi o sacrifício que foi feito? Até a sua última, até a caída do templo, no ano 70. E também vamos ver o seu levantamento, que é o terceiro templo. Nós vamos ver primeiro sobre as promessas que Deus fez. A primeira promessa que Deus fez, aqui, simbolizando, não promessa, mas Deus manda o Abraão sacrificar, usando esse monte, sacrificar seu filho Isaque, aquele monte, tá? Nós vemos isso no capítulo 22, versículo 2. Deus, de Gênesis. Vamos ler aqui o que Deus diz. Olha o que Deus diz. Gênesis, capítulo 22, versículo 2, ele diz assim: E disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou-se Abraão pela mão de madrugada e pôs Sela em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho e partiu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Tá? Então essa foi a primeira menção, tá, do Monte Moriá. Esse monte que está construído o Templo de Jerusalém, que agora não está mais construído, só tem a base, que foi destruído pelo general Tito no ano 70, depois de Cristo, conforme Jesus falou na sua profecia ali, dizendo por discípulos. No livro de Mateus, no capítulo 24. Quando ele diz, olha, vocês estão vendo aí a estrutura do templo? Pois é, não ficará pedra em cima de pedra, será tudo derrubado. E também, a segunda menção do Monte Moriá, que nós vemos na Bíblia, foi o monte onde Deus abençoou Abraão. Tá? Deus abençoou Abraão também nesse monte, chamado Moriá. Vamos ver? No capítulo 22, versículo 17 e 18, vamos ler também. Aqui tudo é lido para versículo 27 e 18, para não ficar batido. E diz assim: Devera te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Tá? Depois disso, Abraão foi para Beceba. Então nós vimos aqui a segunda menção de Deus mencionando aqui a bênção de Abraão sobre esse Monte Moriá. Tá? Esse Monte Moriá, ele é muito conhecido na Bíblia, mas muitas vezes nós passamos por cima, lemos ali a passagem, mas não damos conta de que é o Monte Moriá. Certo? Mais tarde, Davi conquista a cidade de Jerusalém.
e compra a eira de Araúna. Tá? Olha só, de Abraão a Davi, a distância. Mas já tinha a eira de Araúna. Nós vemos isso em 2 Samuel, no capítulo 24, versículo 18 ao 25. Que diz assim, ó. Vamos lá. Para você ficar por dentro. 24, 18 e 25. 18 a 25. Que diz assim, ó. Olha. E Gade veio naquele mesmo dia e Davi disse: sobe, levanta ao Senhor um altar no quintal de Araúna, o Jebuseu. Davi, conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado, e olhou Araúna e viu que vinha. Não. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele e o rei e seus servos. Assim, pois, Araúna inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse a Araúna: por que vem o meu senhor ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem pareceu aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei, disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a terra e os bois por 50 ciclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Aqui, Jebus. A palavra que aparece Jebus. Jebus era o nome que era chamado Jerusalém. Ali moravam os jebuseus. Tá? Por isso que chamam Jebus. Ali moravam os jebuseus em Jerusalém. Então por isso que Davi comprou aquela terra. Queriam dar para ele, mas ele não quis. Não vou oferecer nada que não me custe. Então foi a terceira menção. Tá? A terra de Araúna era Jerusalém. Tá? Era conhecida por outro nome, Jebus. Tá? Mas Davi não pode construir o templo. Tá? Nós vimos que Davi não pode construir o templo. Mas Deus disse que não, ele não ia construir, mas o seu filho, Salomão. Então Salomão construiu o templo em 957 a.C. Tá? E Babilônia veio destruir o templo. Então veio o segundo templo pelos judeus que voltaram de Babilônia no ano 516 a.C. Reformado por Herodes o Grande no ano 20 a.C. Tá? Depois de 70 anos de volta de Babilônia, o templo foi reconstruído. Esse templo ficou de pé durante 500 anos, até a chegada do rei Herodes o Grande. Tá? Ficou em pé até a chegada do rei Herodes o Grande. Ele ampliou o templo, a lateral de 480 metros de altura, 46 metros equivalente a um edifício de 20 andares. Foi o que menos tempo durou, pois no ano 70 depois de Cristo o templo foi destruído e saqueado pelos romanos. O templo era tão grande que eles não conseguiram destruir todo o templo, mas somente a parte central. Só o centro mesmo de adoração ali. Mas até hoje está lá, aquela plataforma. E não conseguiram destruir. Ficou abandonado por séculos, depois da destruição. Até o ano 635, quando o Islã conquista Jerusalém. O ano 638. Quando o Islã conquista Jerusalém e faz duas grandes construções. Quais são as construções que construíram no lugar do templo? No lugar do segundo templo. Por que chama o segundo templo? Que foi lá onde Jesus andou. O profeta Ageu disse que o segundo templo seria melhor do que o da primeira, a glória do segundo templo. Porque Jesus era representando a arca. A arca da aliança. A presença de Deus era na arca da aliança do templo. Mas quando Jesus chegou, a arca já tinha saído. Porque Jesus era Deus, era a presença de Deus ali no templo. Não podia ficar duas presenças de Deus.
Então saiu a arca, entrou Jesus. Por isso que a arca da segunda casa, a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, que era o próprio Jesus, o próprio Deus andando dentro do templo, tá? Então, quais foram as duas grandes construções feitas naquele lugar, no lugar do templo? Quando o Islã conquista Jerusalém? Foi primeiro a mesquita de Al-Aqsa, que é o terceiro local mais consagrado do mundo, tá? E o Domo da Rocha, ou cúpula dourada, bem no pico da colina do monte. O domo agora tem 1.300 anos, tá? Então aquilo ali vai ser destruído. O anticristo, ele vai, não sei como é que ele vai fazer, eu só sei que ele vai reconstruir o templo. Muitas pessoas pensam que é os judeus que vão reconstruir o templo. Não, os judeus já estão todos com o material preparado para quando o anticristo chegar, eles dizem que é o Messias, e o Messias vai reconstruir com eles. E aí que esse templo vai voltar os sacrifícios, conforme diz Daniel, tá? Na última semana de Daniel, capítulo 9 de Daniel. Então o anticristo vai ficar durante 3 anos e meio, reconstruir o templo e começar de novo os sacrifícios, começar a fazer tudo que fazia nos outros templos. Então, com 3 anos e meio, que ele vai cortar o sacrifício, é aí que os judeus vão reconhecer que ele não é Jesus. Tá? E é nesse templo. E eles só vão fazer porque o anticristo vai governar. Tá? Mas é só quando ele chegar. Muita gente pensa que é antes. Não, é só quando ele chegar. Ainda não começou porque só irá iniciar depois da chegada do Messias, pois eles acreditam que o segundo templo teve intervenção divina pelos profetas, Ageu, Malaquias e Zacarias. Mas os utensílios do templo já estão quase todos prontos. Isso que dizem que ele será feito, o templo, sob o comando do anticristo, porque os judeus acreditam que o Messias virá de algum país. Então eles acreditam que será um homem, até hoje. Um homem virá de algum país e é o Messias, inteligente, vai salvar eles e ele vai construir o templo. Só que o Messias, esse Messias falso, ele vai chegar antes de Jesus. Ele é contra tudo que se chama Deus. Ele vai tomar adoração para ele. É aí que vai ser cessado o sacrifício de manjares. Porque vai ser para ele. O sacrifício vai ser para ele. Vai ter que adorar ele. E aí os judeus vão quebrar o acordo. No meio da semana. Tá? Então, tá aí, ó. Uma passagem sistemática aí de como, tá? Os judeus vieram a conhecer, a tomar. O Davi comprou a terra, Salomão fez o templo, depois foi destruído, depois Herodes veio e embelezou, depois destruíram no ano 70, e agora está derrubado, e agora não faz mais sacrifício no templo, nem um sacrifício, nem dízimo, nem nada, eu não pago lá, porque o dízimo é para ser pago lá no templo, e não tem templo, eles não pagam. Aí o povo traz para cá que nós não somos nem judeus, nem tem templo, nem nada. Deus nunca mandou trazer para templo, Deus nunca mandou para templo de Salomão, em lugar nenhum. Então, irmão, o templo dos dízimos, do sacrifício, tudo era em Jerusalém. É eles que faziam lá. A igreja não tem nada a ver com isso. O sacrifício nosso da igreja é o que Jesus pagou por todos. Tanto dos que estavam fazendo sacrifício como nós. Nós nunca fizemos sacrifício nenhum para ser substituído. Então, o primeiro sacrifício nosso foi Jesus. Sacrifício que os judeus faziam, substituiu por Jesus. E nós somos a igreja. Graças a Deus. O templo nosso, aquele templo agora, ali é o templo do Espírito Santo. Você viu que Jesus tirou a arca para Jesus entrar. Agora tirou tudo, o templo, passou para o nosso corpo. Que é o Espírito Santo no nosso corpo. Então nós somos o templo do Espírito Santo. Deus disse que não mora, não habita em templo feito por mão de homem. Quem foi que fez nós? Quem foi que fez esse templo aqui? Quem foi? Foi Jesus. Foi Deus que fez esse templo aqui. Então nós estamos de parabéns. Tá? Nós somos o templo do Espírito Santo. Significa aquela arca lá, ó, simbolizava para nós, já apontava para nós aqui. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você se inscreva no canal, dê seu like, tá? Se inscreva no canal. Muitas pessoas estão só visualizando, mas não estão se inscrevendo. Inscreva-se. Não custa nada você se inscrever, tá bom? Inscreva-se.
É muito bom a gente estudar a palavra de Deus, tá? Agora você está sabendo de onde veio isso aí, tá? Quando você lê, as referências estão tudo aí. É só você voltar o vídeo, você vai ver, tá bom? Qualquer coisa nós estamos aí. Veja os outros vídeos, tem mais vídeo lá, tá bom? Tem sobre o dízimo, sobre a bebida, sobre o vinho, tá? Tem muitos aí. É do nosso canal. Inscreva-se no nosso canal e passe para outras pessoas, tá bom? Eu agradeço que você tenha assistido até o fim. Até outra vez, tá? Muito obrigado e a paz do Senhor a todos. Amém?